Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre análise financeira. Temos aqui um exercício bastante interessante, do qual teremos a oportunidade de resolvê-lo junto. Mas antes de darmos início à nossa videoaula, eu gostava de o convidar a subscrever-se ao nosso canal, ativar o sino de notificações, de modo que possa ficar ao par de todas as nossas novidades. Nós temos videoaula nova 2 vezes à semana, então se gostaria de ser notificado em primeira mão, agradecia que subscrever-se ao nosso canal e ativasse também o sino de notificações, certo? Então, sem muito blá blá, vamos à resolução do nosso exercício. Estamos a falar sobre análise financeira. E, em linhas gerais, o que é análise financeira? Quando nós falamos de análise financeira, o nosso principal objetivo passa por, no fim, tentarmos perceber efetivamente qual é o grau ou a percentagem de cada uma das nossas rúbricas. No caso, falo com relação às nossas contas do ativo, assim como também com relação às nossas contas do passivo, especificadamente sobre o quê? Sobre o ativo total e sobre o passivo e patrimônio líquido. A questão que se levanta de fundo e nós podemos questionar-nos antes de darmos início com a resolução do nosso exercício é a seguinte: quanto é que efetivamente a nossa conta caixa cobre o nosso ativo total? Esta é uma questão. Quanto é que efetivamente a nossa contas a receber, assim como existências ou ativos permanentes, cobre o nosso ativo total? O mesmo também podemos fazermos com relação às contas ou às rúbricas do passivo. No caso, me refiro a contas a pagar, exigível de longo prazo, ações ordinárias, assim como também lucros retidos. A questão é a seguinte: quanto é que cada uma destas contas cobre o passivo e patrimônio líquido da empresa? De certa forma, para obtermos estas respostas, convém que numa primeira fase, é verdade que esse não é o foco do nosso exercício, convém que a gente preencha o nosso balanço patrimonial, complete-o em função dos indicadores financeiros que temos aqui à nossa disposição, certo? O exercício diz o seguinte: complete o balanço e complete o balanço patrimonial e as informações sobre vendas na tabela seguinte para a Iceberg Industries, usando os seguintes dados. Dão-nos o dado de índice de endividamento, índice reduzido ou seco, índice de giro dos ativos totais, prazo médio de recebimento, lucro líquido sobre as vendas, dá-nos informação também sobre o índice de giro de estoque. À medida que formos a resolver o nosso exercício, vamos perceber até que ponto nós aplicamos estes dados, certo? Vamos lá. Pretendemos preencher o nosso balanço patrimonial. O preenchimento do nosso balanço patrimonial não segue um procedimento linear. Linear no sentido em que primeiro temos que começar pela conta caixa, depois pela contas a receber, depois pelas existências, ativos permanentes. Não é um preenchimento linear. Nós temos que, de certa forma, aplicar os nossos índices à nossa disposição, neste caso, para podermos preencher o nosso balanço patrimonial. Mas a questão que se faz aqui é a seguinte: o que é um balanço patrimonial? Balanço patrimonial é um indicador financeiro
que tem por finalidade apresentar a posição contabilística, financeira e econômica de uma determinada entidade numa data específica, certo? Como é que nós fazemos uma análise financeira do balanço? Para nós podermos fazer uma análise financeira do balanço, de certa forma, nós vamos precisar de alguns pontos, como faturamento periódico, custos fixos, custos variáveis, lucro operacional, margem de contribuição, preço de venda, entre outros. Daí que, se nós formos a prestar muita atenção, parte deste balanço é acompanhada por esta informação, que é das vendas e dos custos das mercadorias vendidas. Estas informações influenciam ou concorrem significativamente para que nós possamos fazer uma análise financeira do balanço mais profunda. Mas são questões que teremos a oportunidade de discutir em demais exercícios. O nosso foco nesta aula passa por nós preenchermos o nosso balanço patrimonial, certo? Então, mãos à obra. Como é que nós vamos preencher este balanço patrimonial? Vamos preencher este balanço patrimonial com recurso aos nossos índices, não é? Que no caso são rácios, indicadores financeiros. Comecemos, por exemplo, eu vou começar a preencher o balanço usando como primeiro ponto dos índices aqui à minha disposição o índice de giro dos ativos totais. Eu tenho aqui uma página do Excel, onde de certa forma nós vamos fazer os nossos cálculos auxiliares, e tenho também aqui uma página aberta do nosso Excel, onde também vamos fazer o lançamento dos nossos resultados à medida que formos encontrando, e no final eu vou deixar na descrição do nosso vídeo como é que você pode ter acesso a este mesmo exercício, certo? Então vamos partir por aqui. Rotação, não é? Vamos colocar aqui, índice de giro dos ativos totais. Podemos chamar também de rotação dos ativos totais, certo? Temos aqui rotação dos ativos totais. Tem uma fórmula específica para nós podermos calcular a rotação dos ativos totais. E a questão que pode se levantar aqui é a seguinte: Awad, qual efetivamente é a fórmula da rotação dos ativos totais? Qual é a fórmula deste índice? É muito simples. A fórmula deste índice é dada do seguinte jeito. Vamos colocar aqui. É dada do seguinte jeito. É vendas dividido pelo ativo total. Vendas dividido pelo ativo total. Não é? Este é o nosso primeiro ponto. Vendas dividido pelo ativo total. Então, a questão que se faz aqui é a seguinte: vendas dividido pelo ativo total. O que o exercício, vamos colocar aqui, é o nosso primeiro cálculo auxiliar. O que o exercício nos diz com relação ao índice de rotação dos ativos totais? O exercício diz-nos que o índice de giro dos ativos totais corresponde a 1,5, não é? Então, o que nós vamos fazer? Viremos para aqui e vamos dizer que a rotação dos ativos totais corresponde a 1,5, que será por sua vez igual, não é? Será por sua vez igual às vendas sobre o ativo total. Não conhecemos o valor das vendas, mas conhecemos o valor de quê? Do ativo total. E se nós formos a ver aqui na nossa disposição de dados,
o nosso ativo total corresponde a 300 mil, certo? Então, voltamos aqui para o nosso cálculo auxiliar, colocamos aqui 300 mil. 300 mil, certo? Deste modo, o que nós podemos fazer? Podemos encontrar o valor das vendas. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que as nossas vendas serão iguais. Vamos ficar aqui com 300 mil vezes 1,5, certo? Assim sendo, conseguimos perceber que as nossas vendas correspondem a 450 mil. Certo, pessoal? Ou seja, com a fórmula do índice de rotação dos ativos totais, nós conseguimos determinar o nosso volume de vendas. Então, o que nós faremos? Viremos para o nosso balanço e vamos colocar aqui vendas 450 mil. Certo, pessoal? Certo. De seguida, qual é o outro índice que nós iremos usar? Nós iremos usar agora o índice que tem a ver com o prazo médio de recebimento, que no caso são de 36 dias. Quando nós falamos do prazo médio de recebimento, qual é essa informação? Qual é a informação que nós podemos escolher aqui? A informação que o prazo médio de recebimento nos dá é de que este indicador ele é utilizado pelas empresas para medir o tempo médio que é gasto na entrada ou venda de um produto para o consumidor e o respectivo recebimento, certo? Então, qual é a fórmula deste índice? Vamos colocar aqui. É o nosso segundo cálculo. Vamos dizer, prazo médio de recebimento, PMR, é dado pela seguinte fórmula, não é? É dado pela seguinte fórmula, que é clientes, a fórmula é clientes, não é? Sobre clientes, sobre, vamos ter aqui vendas vezes 1 mais o valor do IVA, dividimos por 360. Essa é a fórmula para nós podermos calcular o prazo médio de recebimento. De seguida, o que nós vamos dizer? Vamos dizer que o nosso prazo médio de recebimento, o exercício já diz-nos, corresponde a 36 dias. Este é o prazo que a empresa, no ato da venda, dá aos seus clientes, não é? Para a liquidação do valor das vendas, certo? Então, vamos ter aqui 36, não é? Dias. 36 dias, que será igual. Vejamos, nós estamos em busca de quê? Estamos em busca do valor de clientes, não é? Certo. Estamos em busca do valor de clientes. Então, o que nós iremos dizer aqui? Iremos dizer que clientes será igual. Qual é o valor das vendas? Nós já havíamos calculado antes. Havíamos dito que as vendas correspondiam a 450 mil, que será multiplicado por quê? Por 1, que será multiplicado por 1 mais 17%, que é a taxa de IVA que nós aplicamos cá em Moçambique, 0,17. E vamos dividir tudo isto por 360, não é? Aqui já é uma questão de matemática básica, não é? Então quero acreditar que não terão dificuldades. Por uma questão de gestão de tempo de vídeo. O nosso valor de clientes será igual a 52.650. 52.650.
Havendo alguma dúvida sobre como é que nós encontramos este resultado, sem vergonha, coloque na descrição do nosso vídeo e eu vou dar uma explicação básica, não é? Então, temos aqui clientes que, no caso, corresponde ao valor de contas a receber no valor de 52.650. Então, é o valor que nós vamos colocar aqui, 52.650, certo? De seguida, no nosso terceiro ponto, não é? No nosso terceiro ponto, o nosso objetivo passará por aplicarmos um novo rácio ou índice. Agora, este índice tem a ver com o quê? Tem a ver com o ponto que diz que o lucro líquido sobre as vendas, e dão aqui a fórmula, que é vendas menos o custo dos produtos vendidos sobre as vendas, é de 25%. Vejamos o seguinte, esta fórmula, qual é a informação que nos proporciona? Vamos para o nosso cálculo lateral. Diz o seguinte, lucro líquido, não é? Sobre as vendas, ele é igual ao quê? O exercício já deu-nos essa fórmula. Então, simplesmente, precisamos de aplicar a fórmula, não é? Só precisamos de aplicar a fórmula. E o que a fórmula diz? Diz que nós temos aqui vendas menos o custo dos produtos vendidos, não é? Tudo isto sobre o quê? Sobre as vendas. Mas só que já dizem de antemão o quê? Já dizem que este lucro líquido sobre as vendas, ele corresponde a 25%, não é? Corresponde a 25%. Vamos colocar aqui 0,25%, que será igual ao quê? Já temos a fórmula acima disposta, não é? Temos a fórmula acima disposta. Percebam que nós já calculamos o valor das vendas. E o que nós dissemos com relação às vendas? Muito simples. Nós dissemos que as vendas eram dadas pelo valor monetário de 450 mil, não é? Vamos ter aqui 450 mil menos o custo dos produtos vendidos, certo? Menos o custo dos produtos vendidos, dividido pelo valor das vendas, que no caso é de 450 mil, certo? É assim, o nosso canal visa, de certa forma, fazer com que todo estudante que tenha a dúvida mais básica, média ou alta, possa enquadrar-se, consiga tirar algum partido dos conteúdos que nós aqui criamos e que, acima de tudo, compreenda. Porque eu reforço essa ideia? Porque, vendo bem, eu acho que nós vamos calcular tudo ao mínimo detalhe, de tal modo que isso fica bem entendido por parte de quem verá isso pela primeira vez, certo? Assim sendo, o que vai acontecer? Vamos calcular todos os pontos ao mínimo detalhe. O que eu quero dizer com isso? Vamos calcular aqui o valor de quê? Do custo dos produtos vendidos, né? É verdade que é matemática básica, mas não tem problema, vamos fazer. Quem já souber, força, e quem não souber, irá aprender. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Vejam só, temos aqui uma fração, nós sabemos que esse 0,5 corresponde a 25%. Podemos assumir que este número podemos colocá-lo sob a forma de fração. Ficaremos com o quê? Com 0,25 dividido por 1 na forma de fração, certo? De seguida, o que nós fazemos? Aplicamos produto dos meios sobre os produtos extremos. Aplicando o produto dos meios sobre produtos extremos, vamos ficar com que situação? Vamos ficar com uma situação onde teremos 1, que assumimos que é o valor que está por baixo. Podemos até fazer aqui para uma fácil compreensão, não é? Assumimos que
temos aqui 0,25 dividido por 1, que será igual, não é? Será igual ao quê? Será igual à disposição que nós já temos acima, certo? Que no caso, trata-se de quê? Trata-se de 450 mil, que é o valor das vendas, não é? Menos o custo dos produtos, não é? Produtos vendidos, que é o que nós estamos em busca, dividido por 450 mil, certo? Depois aplicamos produtos meios sobre produtos extremos. Aplicando o produto dos meios sobre produtos extremos, vamos ficar com que situação? Vamos ficar com 400, não é? 450 mil, não é? 450 mil menos o custo dos produtos vendidos, não é? Vezes 1, que será igual ao que? A 450 mil, que será igual a 450 mil vezes 0,25, que no caso são 25%. Aqui nós conseguimos perceber que isto vai dar-nos 450 mil, não é? Menos o custo dos produtos vendidos, não é? Que será igual. Vamos lá, 450 mil vezes 25%, isso dá-nos 112.500, não é? Assim sendo, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que menos custo dos produtos, não é? Vendidos será igual a 112.500 menos 450 mil. De seguida, nós conseguimos perceber que o menos custo dos produtos, não é? Vendidos menos custo dos produtos vendidos, não é? É igual a quanto? É igual a menos 337.500, não é? De seguida, o que nós podemos fazer aqui, simples, podemos multiplicar toda essa expressão por menos 1. Multiplicando toda esta expressão por menos 1, chegamos aqui à conclusão que o custo dos produtos, não é? Que o custo dos produtos vendidos é igual a 337.500, certo? Já encontramos o custo monetário dos custos dos produtos vendidos. Em seguida, vamos para o nosso balanço. Vamos colocar aqui 337.500. Percebemos, pessoal? Certo. De seguida, vamos fazer o quê? Vamos usar um outro indicador financeiro, não é? E este indicador financeiro tem a ver com o índice de giro de estoque. Qual é a informação que este índice nos proporciona? Este índice ele é usado para medir a eficiência na gestão de estoque, certo? A gestão de recursos financeiros investidos em estoques, neste caso. Como é que nós aplicamos este índice? É muito simples, não é? Então vamos colocar aqui, vamos para o nosso, vamos lá, temos espaço assim, vamos para o nosso quarto cálculo lateral, não é? Agora vamos calcular o quê? Vamos calcular a rotação de estoque. Como é que é feita esta rotação de estoque? O exercício já nos diz.
de 5 em 5 dias. E qual é a fórmula da rotação de estoque? É o que nós vamos ver agora. Esta fórmula é dada do seguinte. Temos aqui custo da mercadoria vendida ou consumida, que podemos também chamar de custo dos produtos vendidos, que por sua vez é dividido pelo valor de estoque, que é o valor que nós estamos, de certa forma, em busca, não é? Menos o valor de ativos biológicos. Ativos biológicos. O índice de rotação de estoque é dado deste jeito. De seguida, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que rotação de estoque acaba sendo igual a qual é o valor do custo das mercadorias vendidas ou consumidas. Nós já havíamos calculado no nosso passo anterior, dissemos que é de 337.500, certo? E qual é o valor do nosso estoque? Não sabemos, de certa forma é o que nós pretendemos calcular. Olhando para a disposição da nossa tabela, nós conseguimos perceber que não temos ativos biológicos, não é? Assim sendo, vamos colocar aqui 0. De seguida, veja uma coisa muito interessante que eu não coloquei aqui antes, mas o exercício é claro com relação a isso e vamos perceber todos. Qual é o período ou a frequência de rotação do estoque desta empresa? Então aqui, de 5, não é? Índice de giro de estoque, 5. Então o que nós vamos fazer? Viemos para aqui, colocamos 5. De seguida, o que nós conseguimos observar aqui? É muito simples. Vamos dizer que vamos pegar neste valor de estoque, vamos multiplicar por 5, que será igual a 337.500. De seguida, vamos dizer que o nosso estoque, não é? Será igual a 337.500 dividido por 5. Então, vamos colocar aqui 337.500, vamos dividir por 5. E vamos concluir que o nosso estoque, não é? O nosso estoque será igual a 67.500. Este é o nosso valor de estoque. E quando nós falamos de estoque, é o mesmo que falarmos de existências, é o mesmo que falarmos de inventário, certo? Estamos aqui para as nossas existências e vamos colocar 67.500. Conforme podem ver e perceber, o nosso mapa ou o nosso balanço patrimonial, ele está sendo formado e no final nós vamos encontrar os valores do ativo total e do nosso passivo total. Percebido, colegas? Muito bom. Então, vamos dando continuidade. Qual é o índice que nós vamos usar agora? Avançando, olhando para o nosso exercício, vamos usar o índice que tem a ver com endividamento, certo? O índice de endividamento. E o nosso exercício diz que o índice de endividamento é de 50%. A questão que se faz aqui é a seguinte: qual é a informação que este índice nos proporciona? O índice de endividamento é o índice que faz representação da proporção do ativo total que está sendo comprometido para custear o endividamento da empresa com terceiros, que no caso é de 50%. Então vejamos uma coisa muito interessante. Como é disposta este índice do ponto de vista de fórmula, não é? É o nosso quinto cálculo lateral. O índice, vamos colocar aqui índice de endividamento, não é? O nosso índice de endividamento, não é? Ele é igual ao quê? O nosso índice de endividamento é igual a dívida total, não é? Vamos colocar aqui
é igual a dívida total dividido pelo ativo total. Dividido pelo ativo total. Mas só que prestem atenção que esta mesma fórmula, porque a questão que podem já fazer é a seguinte: Awad, como é que nós encontramos essa dívida total? Relaxem, vamos em partes. Essa dívida total, ela pode ser transcrita do seguinte jeito. Quando nós falamos da dívida total, nos referimos ao seguinte: a soma de contas a pagar, certo? Mais exigível de longo prazo, não é? Exigível de longo prazo, não é? A dívida total ela é dada por esta soma de contas a pagar e exigível de longo prazo, dividido por ativo total. Dividido por ativo total. Já podem perceber que assim fica muito mais fácil. E sempre foi fácil, não é? Então vamos ficar aqui com o seguinte. Vamos dizer que índice de endividamento, será igual ao quê? Nós estamos em busca, não é? Nós estamos em busca do nosso valor de contas a pagar, certo? Estamos em busca do nosso valor de contas a pagar. Dissemos que esta fórmula pode ser transcrita deste jeito aqui, não é? Então veja uma coisa muito interessante. Qual é a percentagem do nosso índice de endividamento? De 50%, que no caso corresponde a 0,5, não é? Então vamos ficar aqui com 0,5, 50%, que por sua vez é igual. Nós estamos em busca de quê aqui efetivamente? Estamos em busca do valor de contas a pagar. Awad, como assim estamos em busca do valor de contas a pagar? Não se esqueçam, estamos a preencher o nosso balanço patrimonial. E quando nós olhamos para a disposição do nosso balanço patrimonial, nós já temos o valor de exigível de longo prazo, do mesmo jeito que já temos o valor de quê? Do nosso ativo total. Então é fácil encontrar o custo monetário de contas a pagar. Valor de exigível de longo prazo, vejam só quanto é que nós temos no nosso balanço. Temos 60 mil, não é? Então vamos para aqui e vamos colocar 60 mil. E ativo total nós já sabemos que corresponde a 300 mil. Deste jeito, não é? O que nós podemos dizer? Vamos aplicar o produto dos meios sobre o produto dos extremos, não é? E aplicando o produto dos meios sobre o produto dos extremos, podemos dizer o quê? Podemos dizer que temos contas, vamos ficar com contas a pagar, não é? Mais 60 mil, que por sua vez será igual a 300 mil vezes 0,5, certo? Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que contas a pagar mais 60 mil será igual a 150 mil, certo? Então, estamos em busca do nosso valor de contas a pagar. Vamos dizer que contas a pagar é igual a 150 mil menos 60 mil, não é? Logo, a nossa rúbrica contas a pagar corresponde a 90 mil. Este é o custo monetário, não é? Este é o custo monetário de contas a pagar. Então vamos para o nosso
balanço patrimonial, no que diz respeito a contas a pagar, vamos ter o valor de 90 mil, certo? Tranquilo. De seguida, nós vamos precisar de usar um outro índice. E, Awad, qual é o índice que nós iremos usar agora? Vamos usar o índice de liquidez seco. O que diz o índice reduzido de liquidez seco, neste caso, que podemos ver aqui, chama-se índice reduzida ou seco. Este índice corresponde a 80%, certo? Este índice corresponde a 80%. Podemos escrever esse índice de liquidez seco. A fórmula deste índice é dada pela seguinte disposição, não é? Nós vamos ter aqui ativo corrente menos o valor do estoque, menos o valor de estoque, certo? Dividido pelo valor de quê? Dividido pelo valor de passivo corrente, não é? Então, veja uma coisa muito interessante. O valor de índice de liquidez seco, o percentual deste índice, assim é que corresponde a 80%, não é? Então, vamos ter aqui 0,8, que equivale a 80%, que será igual a ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo corrente. Então, vejam aqui uma coisa muito interessante. Nós temos ou não o valor do ativo circulante? Não temos o valor do ativo circulante. Olhando para a disposição dos dados no nosso balanço, nós não temos o valor do ativo circulante. Então, o que nós fazemos aqui? Nós temos, não é, o valor do estoque. E dissemos que o valor do estoque correspondia ao quê? Correspondia a 67.500, que por sua vez é dividido pelo valor do passivo corrente. E nós havíamos calculado o valor do passivo corrente anteriormente, que dissemos que era de 90 mil. Certo? 90 mil. De seguida, o que nós estamos em busca aqui? Nós estamos em busca aqui do valor do ativo circulante, não é? Vamos dizer que ativo circulante será, por sua vez, vamos fazer aquela operação produtos meios sobre produtos extremos, vamos ficar com ativo circulante menos 67, não é? 67.500, que por sua vez é igual a 90 mil vezes 0,8, certo? Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que ativo circulante será menos, vamos lá, menos 67.500 mil, 67.500 mil, igual, quanto é que vai dar aqui? 90 mil vezes 0,8, que é 80%, dá-nos 72 mil, não é? Então, assim sendo, nós vamos dizer que ativo circulante é igual a 72 mil, mais, vejam que temos 67.500 no primeiro membro, não é? Então, se ele passa para o segundo, vai alterar o sinal. Então, ficar aqui com mais 67.500. Deste jeito, conseguimos perceber que o valor de quê? De ativo circulante, não é? O nosso ativo circulante é igual a 139.500. 139.500. Certo? Certo. Esse dado é um dado muito importante,
que aparentemente parece não ter aplicabilidade, mas tem. Porque é com base neste resultado que nós conseguiremos determinar o valor de caixa. Awad, como assim? Veja uma coisa muito interessante. Ainda no mesmo ponto, não é? Que é o ponto 6, neste caso, do cálculo auxiliar. Veja uma coisa interessante. O que é isso de interessante, Awad? O nosso ativo circulante, ele tem uma fórmula, não é? E qual é a fórmula do ativo circulante? A fórmula do ativo circulante, ela é dada do seguinte jeito, que é caixa, não é? Caixa mais clientes, não é? Caixa mais clientes e mais mercadorias. Quando eu falo de mercadorias, conforme eu havia dito anteriormente, estou a falar de stock, estou a falar o mesmo que existências, não é? Estou a falar de inventários. São terminologias diferentes, mas que no fundo dizem a mesma coisa. Então vamos dizer aqui que o nosso ativo circulante será igual a caixa, que é o valor que nós estamos em busca agora. Por que estamos em busca do valor de caixa? Porque anteriormente já havíamos calculado o valor de clientes, não é? Já havíamos calculado o nosso valor de clientes, sim, quando calculamos contas a receber e dissemos acima que é de 52.650 e registramos isso no nosso balanço, não é? Então, clientes 52.650 mais o valor do estoque ou das existências ou do inventário é a mesma coisa. E este valor aqui corresponde a quanto? Também já havíamos calculado. No ponto 4, se não estou em erro, sim, onde tínhamos o estoque que correspondia a 67.500, não é? Então, o nosso valor do estoque corresponde a 67.500. Assim sendo, nós vamos dizer que o nosso ativo circulante, não é? O nosso ativo circulante será igual ao quê? Será igual a... Veja uma coisa muito interessante. Passou-me aqui despercebido, mas não coloque em causa o nosso exercício. Nós já havíamos dito que o nosso ativo circulante correspondia a 139.500, certo? O nosso ativo circulante corresponde a 139.500, certo? Então aqui nós vamos ficar com caixa mais. Vamos lá. Se nós formos a somar 52.650 mais 67.500, neste caso, não é? Quanto é que isto nos vai dar efetivamente? Nos vai dar 120.000, não é? E 150. Logo, nós conseguimos dizer que o quê? Conseguimos dizer que 139.500, não é? Menos 120.150. Isto é igual ao quê? É igual ao valor de caixa, não é? É igual ao valor de caixa. Logo, conseguimos concluir que o quê? Conseguimos concluir que o nosso caixa, subtraindo em cima, no primeiro membro, o nosso caixa dá 19.350. Olhem que nós chegamos ao nosso valor de caixa nos apoiando ao índice de liquidez seco, certo? Então já conseguimos perceber, de certa forma, a importância que este índice tem, certo, pessoal? Então vamos lá registrar esse valor no nosso balanço, não é? Caixa, ficamos com 19.350, certo? Então vejamos agora uma coisa muito mais interessante, que é o seguinte. Nós já temos o nosso valor de caixa, então podemos ir ao nosso sétimo ponto, não é? No nosso cálculo auxiliar. E no nosso sétimo ponto, o que nós iremos calcular, Awad? Iremos calcular
o nosso valor do ativo permanente, não é? Vamos calcular o nosso valor de ativo permanente. E qual é a disposição do nosso ativo permanente? O nosso ativo fixo ou permanente, não é? A nossa disposição do nosso ativo fixo ou permanente é dado pela seguinte forma, que é ativo total, não é? Menos o nosso ativo corrente. Então, o nosso ativo fixo ou permanente, ele é igual. Ativo total, vejam só, de ativo total nós temos 300 mil, certo? Conseguimos localizar este valor aqui. Ativo total nós temos 300 mil. Então, vimos para aqui, não é? Vimos para aqui. Onde é que está? Vimos para aqui. Ativo total, 300 mil, não é? 300 mil menos ativo corrente. Nós já havíamos dito que o nosso valor do ativo corrente, não é? Será de 139.500, que no caso nos referimos ao nosso valor do ativo circulante, 139.500. Logo, o nosso, vamos lá, o nosso ativo fixo ou permanente será o quê? Será 300 mil, não é? 300 mil menos 139.500. Quanto é que nos vai dar? Nos vai dar 160.500. 160.500. Certo? Certo. E de seguida, o que nós vamos calcular ao AD? Muito simples. Veja uma coisa muito interessante, que nós já temos o nosso valor do caixa, temos o valor de contas a receber, temos o valor de existências e temos o nosso ativo total. Conseguem perceber que temos, vamos chamar, brecha aqui no ativo circulante? Mas veja uma coisa muito interessante ainda, e nós calculamos isso, mas só quero que vocês entendam como é que nós também podemos localizar o valor do ativo circulante. Nós podemos dizer que o nosso ativo total, não é? Menos o nosso caixa, menos o nosso contas a receber, menos as nossas existências, darão o nosso ativo circulante, que no caso é de 160.500. Mas eu me recordo desse valor ao lado, certo? Porque nós já havíamos calculado há pouco. 160.500. Certo? Certo. Perceba uma coisa muito mais interessante, que é o seguinte. Isto é um balanço. E uma das características do balanço é que o valor do ativo tem de ser igual ao nosso valor do passivo, mais patrimônio líquido ou situação líquida. Vejam que nós já temos aqui um ativo total de 300 mil. Consequentemente, podemos assumir que o nosso passivo e patrimônio líquido também é de 300 mil. Concordam comigo? Certo. De seguida, ficamos com o quê? Ficamos com o valor das ações ordinárias. Agora, podemos usar o mesmo pressuposto ou o mesmo princípio que usamos para calcular ativo circulante. Não está errado, porém, convém, não é? Convém que a gente mostre efetivamente como é que chegou aquele resultado, não é? O professor vai cobrar. Então, o que nós vamos dizer? Vamos dizer o seguinte, estamos em busca do valor que tem a ver com ações ordinárias. Para nós acharmos as ações ordinárias, nós temos que saber que ações ordinárias elas são dadas do seguinte jeito. Nós vamos ter aqui passivo, não é? Passivo e patrimônio líquido. Passivo e patrimônio líquido, não é? Menos o quê?
menos a soma entre o nosso lucro retido mais contas a pagar mais exigível de longo prazo. Mais exigível de longo prazo. Certo? Então, é esta aqui a disposição, não é? Para nós calcularmos ações ordinárias. Certo? Esta é que é a disposição. Então, nós já sabemos que passivo e patrimônio líquido, não é? Correspondem a 300 mil. Vimos isso antes, não foi? Percebemos aqui que passivo e patrimônio líquido correspondem a 300 mil. Então, como é que nós vamos ficar aqui? Vamos ficar com 300 mil menos o quê? Menos lucro retido. Qual é o valor do lucro retido? Podemos localizar aqui no nosso balanço. O nosso lucro retido corresponde a 97.500. Conseguimos ver todos? Certo. Lucro retido corresponde a 97.500. Mais contas a pagar. Vamos para o nosso balanço. O nosso valor de contas a pagar corresponde a 90 mil. Vamos somar mais 90 mil, não é? Mais o quê? Mais exigível de longo prazo. Exigível de longo prazo corresponde a 60 mil. Então, vamos para aqui, vamos colocar, não é? Mais 60 mil. Deste modo, nós conseguimos perceber que o quê? Deixa eu só passar isto para aqui. Deste modo, nós conseguimos perceber o seguinte, que vamos ficar aqui com 300 mil menos o quê? A soma de lucro retido, contas a pagar e também exigível de longo prazo, que é 97.500, não é? Mais 90 mil, mais 60 mil, que no caso isso vai nos dar 247.500. 247.500. Logo concluímos que ações ordinárias, o valor de ações ordinárias, não é? O valor de ações ordinárias corresponde a 52.500. Este é o custo monetário de ações ordinárias. 52.500. Certo, pessoal? Então, é praticamente deste jeito que nós preenchemos ou completamos o nosso balanço patrimonial. Certo? Então, era o pedido do exercício, não é? É verdade que a partir daqui nós podemos fazer muito mais. E uma das coisas que eu havia comentado que nós podíamos fazer está mais orientado à questão de análise financeira, não é? Que é uma aula que eu vou reservar para a nossa videoaula seguinte, ok? Então espero que tenham compreendido, gratos pela atenção, muito obrigado. Não se esqueçam, subscrevam o canal, ativem o sininho de notificações de modo a ficar ao par de todas as nossas novidades. Até a próxima videoaula. Um grande abraço.